Livro Experiências Mediúnicas e Eventos de Morte em sua relação com fenômenos de assombração. De Ernesto Bozano. Capítulo 8. Caso 8. Extraio da revista alemã Zeitschrift for Spiritismus, de 23 de julho de 1910, e se trata do fenômeno das campainhas que tocam espontaneamente, fenômeno que nesse caso se iniciou, digamos assim, telepaticamente, vale dizer, no momento da morte trágica de uma pessoa distante, para então se repetir diariamente por 40 dias. Uma distinta dama da alta sociedade de Petroburgo, dito pelo diretor da citada revista, recolhe a narrativa da boca de duas senhoras protagonistas, conhecidas suas. Ela relata. A senhora Radjosta Paulovna Zurov relata que no outono passado o tenente M. do exército russo, grande amigo da família, morreu tragicamente em uma caçada nos arredores de Petroburgo. O tenente M. estava de guarnição na Finlândia e quando as exigências do serviço permitiam, vinha a Petroburgo passar as horas de licença na família Haushoff. Na ocasião de uma de suas últimas visitas, ele tinha notado que a campainha da porta de casa não estava funcionando jocosamente e tinha dito que se encarregaria de fazê-la funcionar quando morresse, como se diz de vez em quando. Aquilo fez sorrir mãe e filha. Naquele meio tempo, o tenente tinha examinado o mecanismo da sondagem, conseguindo fazê-la funcionar novamente. Depois de transcorridos alguns dias, o tenente M. voltou a visitar a família Zurov e as senhoras em questão revelaram que ele tinha um ar preocupado, com um véu de tristeza dominante e contrastante com seu caráter jovial, ficava constantemente reservado e melancólico. Quando chegou o momento de se despedir, anunciou que no dia seguinte deveria participar de uma grande caçada e o falou suspirando tristemente, tomado de viva emoção. Ao se aproximar da soleira da porta de casa, a senhora Zurov, a título de diversão, disse, sorrindo: Tenente, devo dizer que a campainha elétrica novamente quebrou. Ele respondeu: Cara senhora, eu já disse que a campainha soará novamente, de modo especial, para anunciar a novidade da minha morte. Não me resta senão repetir tal presságio. Dessa segunda vez, a frase jocosa foi pronunciada com tom dramático, mas foi acolhida do mesmo modo com risos pelas pessoas presentes, especialmente pelas duas senhoras em questão. No dia seguinte, uma bonita manhã, o tenente foi à caçada. Depois do meio-dia, a senhora Sofia Nikolajevna Zurov estava na sala de jantar, absorta numa leitura, quando a porta se abriu bruscamente. Olhou e ficou estupefata em ver na soleira o tenente M., que se apoiava com a mão esquerda na porta, enquanto o braço esquerdo, com a mão esfacelada e sangrando, caía ao longo do corpo. No quadril e no peito o sangue saía abertamente nas duas feridas. Aterrorizada, a senhora Zurov gritou de pavor e a aparição se esvaiu. Na mesma hora, o tenente M. tinha sido atingido por um tiro no quadril e no peito, que tinha esfacelado até a mão direita. O ferido foi transportado imediatamente para o hospital de Petroburgo e cuidado amorosamente com todos os recursos da ciência, mas, depois de alguns dias de atroz sofrimento, piorou e se extinguiu tomado de penosíssima agonia. Naquele preciso momento, a noiva do tenente, com a mãe, estavam na casa Zurov, e a conversa girava sobre o tremendo acidente de caça que vitimou o tenente, quando de repente a campainha elétrica começou a soar com um volume extraordinário simultaneamente à campainha do telefone. Pouco depois veio um enfermeiro do hospital informar aos parentes a morte do tenente e se notou que a hora da morte coincidia exatamente com o fenômeno das campainhas que tocavam espontaneamente. Mas isso que parece mais do que nunca extraordinário é o fato das campainhas que voltavam diariamente a tocar forte e longamente, persistindo por 37 dias, sem causa aparente. Depois, cessaram por 3 dias,
Então retomaram fortissimamente pela última vez. Ou seja, cessaram no 40º dia da sua morte e cessaram na mesma hora em que ele morreu. O extraordinário evento, como todas as suas particularidades altamente sugestivas, imprimiu-se de modo indelével nas memórias da família Azuraf e é com emoção profunda que falam disso entre eles. O diretor da revista faz essa pequena nota. Admite-se na tradição de muitos países, mas especialmente na Rússia, que o espírito dos mortos, antes de subir à esfera espiritual, fica no ambiente terreno por um período de 40 dias, como se narra sobre Jesus de Nazaré. No interessante caso exposto é notável a circunstância de que as especiais manifestações analisadas nesse 3º capítulo do meu trabalho, ou seja, as manifestações de assombração pouco depois da morte, foram precedidas de 4 incidentes diferentes de ordem sobrenatural. Em primeiro lugar, o incidente da promessa feita pelo morto de se manifestar para os presentes na hora da morte realizando um dado fenômeno, promessa repetida 2 vezes e rigorosamente cumprida. Em segundo lugar, o incidente do pressentimento de morte iminente, pressentimento que apesar de apresentado de uma forma emocional, não deixa de ser positivamente um pressentimento de morte acidental realizado. Em terceiro lugar, há 2 casos notabilíssimos de telepatia, o primeiro deles se desenvolve de forma fantomática, ou seja, semelhante a um fantasma imaginário, e no momento preciso em que o protagonista do fenômeno era mortalmente ferido, com o importante detalhe de o fantasma reproduzir as condições em que se encontrava no instante, o corpo esfacelado, enquanto o segundo caso se apresentava sob a forma física das campainhas que tocavam no momento da morte, conforme a promessa feita enquanto estava vivo. E tais incidentes sobrenaturais se tornam ainda mais interessantes quando reagrupados em um único caso, acrescentando-se o último incidente de longe mais importante de todos, consistindo no fato das campainhas que depois de terem tocado no instante da morte da protagonista, persistiram diária e longamente por outros 40 dias. Este último incidente, como já dito, pertence a um gênero que exclui cada possibilidade teórica de explicação com a hipótese telepática, subconsciente telestésica, ou seja, percepção à distância, telepatia. Considere-se, antes de mais nada, que existia um médium no ambiente em que se passou o fenômeno. De onde então tirava a força telecinésica, ou seja, movimento de objetos à distância, necessária à manifestação do fenômeno? Concebo que se o fenômeno fosse limitado a acontecer no momento da morte de quem o tinha anunciado enquanto vivo, poder-se-ia dizer inferir que a força telecinésica foi fornecida à distância na crise pré-agônica do morto. E, está bem. Mas e nos sucessivos 40 dias, quem proveu? Evidentemente, a mesma personalidade não mais viva, e sim sobrevivente, a qual tinha querido persistir enquanto estivesse em ambiente terreno, e isso logicamente para provar a seus caros que a morte não existe. E, presumivelmente, tinha obtido resultado subtraindo forças e fluidos das pessoas vivas no ambiente em que se manifestava, assim como aconteceu na sessão experimental em que a personalidade mediúnica subtrai forças e fluidos de todos os experimentadores. Noto, enfim, que o fenômeno das campainhas que tocavam por 40 dias não pode ser aplicado à hipótese telepática, subconsciente telestésica, entendida no sentido de faculdade psicofísica privada de atributos transcendentais, o mesmo para os 4 episódios sobrenaturais que o precederam. Episódios que na falta do último fenômeno, teriam podido ser explicados no sentido circunscrito acima indicado, enquanto o que, se consideram unidos, eles emergem em sua qualidade de provas complementares a favor da tese espiritualista.
Reflete-se, de fato, que se o último fenômeno prova indiscutivelmente a intervenção post-mortem de um defunto, então os outros, embora não deixando de serem anímicos, trazem o complemento de prova necessário à interpretação espiritualista de todos os fenômenos metafísicos, demonstrando que no subconsciente humano existem pré-formados, em estado latente, as faculdades de sentidos espirituais, esperando emergir e se exercitarem em ambiente apropriado, depois da crise da morte, assim como no embrião existem pré-formados, em estado latente, as faculdades de sentido terreno, esperando emergir e se exercitarem em ambiente apropriado, depois da crise do nascimento. Ou, em outros termos, os 4 episódios em questão demonstram que o homem é um espírito mesmo quando encarnado, verdade que esta que os animistas totais acreditam ter eliminado.